Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 517 Outro baú de grau sublendário. Quanto a como matar o gigante flamejante, Nian já tinha um método em mente. Ele iria com o seu plano original. Siga-me, Nian disse, levando Xiao mais fundo na caverna. Depois de um tempo, eles chegaram a um túnel profundo e estreito. Este túnel só poderia acomodar 2 pessoas lado a lado no máximo. Mesmo se virar era difícil. Era impossível que grandes monstros como o gigante flamejante se encaixassem. Depois de descrever seu plano para Xiao, Nian disse: espere aqui, eu vou puxar o Agron. Os gigantes flamejantes não têm magia? Eles não podem nos atacar de dentro do túnel? Xiao perguntou. O plano de Nian não parecia viável. Você está certa. Os gigantes flamejantes têm várias magias. No entanto, você não percebeu que este túnel não é reto, mas sinuoso. Seus ataques mágicos não poderão nos atingir diretamente, então o dano será bastante reduzido. Apesar de sermos atingidos pelo rescaldo, contanto que você tenha mais de 100 de resistência ao fogo, o dano será insignificante. É por isso que eu te dei tantas poções de resistência ao fogo avançada, explicou Nian. Ele já havia sido claro em todos os aspectos de seu plano. Graças à curva no túnel, eles ainda poderiam acertar os gigantes flamejantes com a magia seguindo em linha reta a uma distância de 30 metros. Se eles recuarem até uma distância de 40 metros, o gigante flamejante não poderia atacá-los. Enquanto Nian e Xiao pudessem aguentar os ataques, eles poderiam lentamente diminuir a vida do gigante flamejante até a morte. Havia mais de 10 pontos de aparição de gigantes flamejantes nas proximidades, mais do que suficiente para subir de nível continuamente. Nian já tinha tudo planejado. Xiao teve que admitir que suas palavras faziam muito sentido quando ela de repente chegou a um entendimento. Então, vou esperar que você volte. Tenha cuidado, disse Xiao. Ela recuou para o túnel. Nian sorriu. Ele ficou invisível e foi até o gigante flamejante. Quando ele se aproximou, sua silhueta lentamente apareceu. Era cerca de 30 metros de distância. Ele levantou a balestra do cavaleiro, mirou e puxou o gatilho. Uoshi, uoshi, uoshi. 5 parafusos voaram para frente. Put, put, put. Todos os 5 parafusos atingiram o gigante flamejante. Menos 183. Menos 207. Menos 196. Menos 201. Menos 189. O gigante flamejante rugiu de dor. Ele focou em Nian e foi em sua direção. Sucesso. Nian rapidamente guardou sua balestra do cavaleiro, então virou de costas e fugiu. Depois de um tempo, atrás de Nian, o gigante flamejante foi levado ao estreito túnel. Com um som de Wosh, um raio de luz sagrada voou para fora da entrada do túnel e atingiu o gigante flamejante, explodindo no impacto. Xiao começou a atacar enquanto Nian se abaixou no túnel. Ela brandiu seu cajado sem parar, disparando uma magia após a outra. Seu equipamento era muito melhor que o de Tang Yao. Afinal, ela já tinha 3 peças de equipamento de grau lendário. A única coisa que ela não tinha era uma fada. Ela era superior a Tang Yao em termos de força bruta, mas perde em velocidade de lançamento e regeneração de mana. Assim, os dois eram bem próximos em danos. As magias de Xiao causaram mais de 1.600 de dano ao gigante de fogo. Isso era bastante considerável. Nian verificou a vida do gigante de fogo, aproximadamente 1.200.000. Sua velocidade de regeneração de vida também era bastante alta. Com a produção de dano de Xiao, matar ele levaria pelo menos 3 horas. Continue atacando. Seja vigilante. Se o gigante flamejante começar a conjurar magia, rapidamente volte para trás e beba uma poção de resistência ao fogo avançada, disse Nian. Ele estava observando de perto cada movimento do gigante flamejante. A interminável enxurrada de magias fez o gigante flamejante rugir de dor e se debater incessantemente. Seu Agron mudou para Xiao. No entanto, devido ao túnel ser muito estreito, não havia como se espremer dentro dele. Enfiou o braço grosso no túnel e tentou pegar Nian e Xiao. No entanto, eles estavam fora de seu alcance. Nian também pegou sua balestra do cavaleiro e começou a atirar no gigante flamejante. Embora ele não tire tanto dano quanto Xiao, qualquer dano ajuda. O gigante flamejante tentou alargar a entrada do túnel. No entanto, o melhor que conseguiu foi quebrar algumas pedras da parede. Com um estrondo trovejante, o gigante flamejante sacudiu todo o túnel. Nenhuma das ações do gigante flamejante influenciou Xiao. Ela ainda estava disparando uma enxurrada interminável de magias. Quando as magias atingiram o gigante flamejante, uma após a outra, finalmente enfureceu-se. Abriu a boca e disparou um raio de chamas no túnel. Recue. Beba uma poção de resistência ao fogo avançada. Nian ansiosamente gritou enquanto ele rapidamente recuava. Xiao bebeu uma poção de resistência ao fogo avançada enquanto recuava. Quando os dois recuaram 10 metros, as chamas surgiram sobre eles antes de desaparecer. Menos 2,382. Menos 2,762. Nian e Xiao perderam instantaneamente uma grande parte de suas vidas. O jato de chamas do gigante flamejante diminuiu em poder após viajar pela caverna,
causando apenas 30% de dano quando atingiu Ni Yan e Xie Yao. Isto era ainda mais reduzido pela sua alta resistência ao fogo. Como tal, eles sobreviveram ao ataque. Ni Yan remendou Xie Yao com uma bandagem de combate enquanto bebia uma poção de recuperação de vida. Sua vida lentamente foi restaurada de volta ao máximo. Xie Yao voltou e continuou a disparar magias no gigante flamejante. O tempo passou lentamente. Após cerca de 2 horas, Xie Yao e Ni Yan finalmente fizeram a vida do gigante flamejante chegar a zero. Ele soltou um grito triste e desabou no chão, transformando-se em uma pilha de escombros carbonizados. Ni Yan checou sua barra de experiência. Ele subiu cerca de 30%. Como uma besta demoníaca do submundo, o gigante flamejante dava uma quantidade bastante generosa de experiência. Além disso, a missão de subjugação de bestas demoníacas daria uma quantidade equivalente de experiência como recompensa. Assim, os jogadores que caçam em torno da fortaleza Hilton estavam efetivamente ganhando experiência dupla. Como o nível de Xie Yao era relativamente baixo, ela instantaneamente subiu de nível depois de matar o gigante flamejante. Ni Yan pegou o drop caído do gigante flamejante. Ele obteve um cajado de fogo nível 80 grau ouro negro com propriedades decentes. Vamos abrir o baú agora, disse Ni Yan. Ele e Xie Yao foram para o local onde encontraram o baú. Depois de um tempo, os dois chegaram ao local com os depósitos de pedras de fogo. O baú estava bem ali. As pedras de fogo estavam queimando brilhantemente com chamas vermelhas pulsantes. Depois de se aproximar das pedras de fogo, Ni Yan sentiu uma onda escaldante de calor atacá-lo. Seu rosto, mãos e quaisquer outras partes do corpo com a pele exposta ficaram vermelhos. Menos 250. Menos 250. Menos 250. Ni Yan estava tomando dano de fogo. Ele não esperava que os elementos de fogo nesses depósitos de pedras de fogo fossem tão concentrados. Seu olhar focou no baú. Estava em brasa, assemelhando-se a um lingote que acabara de ser retirado do forno. Uma fênix estava esculpida no lado do baú. Era vívida e realista, como um espírito dançando nas chamas. Esta gravura remonta à era da governança compartilhada. A fênix representava o renascimento através do fogo, uma besta totêmica que os magos do fogo adoravam. Entre todas as criaturas, as fênix eram existências no ápice no mesmo nível dos dragões. Ni Yan de repente ouviu o leve grito de uma fênix. Parecia ilusório, mas o som claramente entrara em seus ouvidos. A mente de Ni Yan tremeu. Seu julgamento anterior estava errado. Este não era um baú de ouro negro. Era claramente um baú de grau sublendário. Ni Yan, este é um baú de grau sublendário? Xie Yao perguntou. Antes ela também acreditava que era apenas grau sublendário. No entanto, a ilusão do grito de fênix agora mudou sua mente. Ela não esperava encontrar um baú tão raro aqui de todos os lugares. Beliscando o braço, ela verificou se estava sonhando. Eu acho que sim, vou tentar abri-lo, Ni Yan respondeu. Ele se aproximou do baú. Quanto mais perto ele ficava, mais intenso o calor se tornava. O dano que ele estava recebendo a cada segundo aumentou para 500. Assim, quando parecia que ele estava prestes a morrer, ele rapidamente se retirou para a segurança e bebeu uma poção de vida intermediária. A temperatura ao redor do baú era muito alta. Ni Yan não tinha como abrir o baú. Apenas se aproximar do baú quase o matou. Mesmo com 100 de resistência ao fogo não poderia protegê-lo. Ele pode instantaneamente pegar fogo e morrer simplesmente tocando o baú, quanto mais tentar destravá-lo. Xie Yao, você pode me passar o núcleo do fogo da forja? Nesse tipo de situação, o núcleo do fogo da forja era perfeito. Tudo bem. Xie Yao desequipou o núcleo do fogo da forja e o entregou para Ni Yan. Ni Yan equipou o núcleo do fogo da forja. Olhando para sua barra de habilidades, ele ativou a habilidade Fire Ki-1, tornando-o imune a todo dano de fogo. Ele então rapidamente foi abrir o baú. Depois de ativar Ki-1 Fire, Ni Yan não sentiu mais a dor do calor abrasador. Era como se todo o seu corpo estivesse coberto por uma membrana protetora. Sem um item como o núcleo do fogo da forja, abrir esse baú seria realmente uma provação. Ni Yan não pôde deixar de se perguntar quem havia aberto esse baú na linha do tempo anterior e que tipo de equipamento ele tinha encontrado dentro. Ni Yan franziu as sobrancelhas depois de inspecionar o baú. Isso era bizarro. A fechadura era extremamente alta. Ele não tinha como abrir ela com sua habilidade atual de lockpicking. Este era apenas um mapa do nível 80. Por que um baú de alto nível apareceria aqui? Ni Yan de repente teve um pensamento. Esse baú pertencia a algum tipo de missão especial? E apenas aqueles com uma chave especial poderiam abrir ele?